Se você é prestador de serviço, trabalha todo dia, atende cliente, se esforça, mas quando você olha o saldo no final do mês, você não sabe onde é que o dinheiro foi parar, eu preciso que você fique comigo aqui até o final desse vídeo, porque eu sei exatamente o que é passar por isso. E eu vou te mostrar o que mudou tudo pra mim. Eu não nasci empresária, eu não nasci sabendo precificar, eu não nasci sabendo vender. Muito menos com o equipamento, estrutura ou capital para começar um negócio. Nada disso. Eu comecei a minha empresa em agosto de 2023 aqui em Brasília. E a real é que eu comecei porque eu não tinha mais outra opção. Eu tinha que fazer dinheiro de alguma forma. Só que o que muita gente não sabe a meu respeito é que antes de começar a empreender, eu fiz a mesma coisa que quase todo mundo faz depois que sai do ensino médio. Eu fui pra faculdade. E quando eu fui escolher um curso, já que eu já não estava tão mais afim de fazer faculdade, devido a outros acontecimentos que aconteceram, um pouquinho redundante, mas você entendeu. Eu escolhi um curso que eu acreditava que toda empresa vai ter um setor que é necessário alguém que tenha aquele conhecimento, o setor de RH. Comecei a cursar RH com aquele pensamento de eu vou fazer faculdade para arranjar um emprego. E eu vou fazer uma faculdade que toda empresa tem aquele setor. Logo, qualquer empresa que eu entrar, tá bom. E pra quem não sabe, RH é uma faculdade de 4 semestres. São 2 anos. É um tecnólogo. E só no primeiro semestre, na verdade só no primeiro ano de faculdade, eu tentei emprego em tudo que é lugar. Eu enviei mais de 300 currículos em apenas um ano. E eu consegui uma entrevista de emprego. Ou foram 2? Não me lembro exatamente. Mas foi menos de uma mão. E eu também não passei em nenhuma delas. E eu achava que eu realmente tinha algum problema, porque eu estou fazendo faculdade, mas eu não sou boa o suficiente para um cargo, eu estou errando na minha entrevista de emprego, eu tenho algum problema real. E analisando outras pessoas que estavam fazendo faculdade junto comigo, eu entendi que o problema não era necessariamente meu. Era como o mercado funcionava. Porque tinha gente comigo que já tinha feito administração, que já tinha feito direito, que já tinha feito contabilidade, que já tinha feito publicidade e propaganda e estava fazendo mais uma graduação para tentar melhorar o currículo para conseguir um emprego. Foi ali que eu tive um choque de realidade e entendi que só a faculdade não vai ser suficiente, porque hoje em dia somente um diploma não é suficiente para você ser contratado. Faltando 6 meses para terminar minha faculdade, eu larguei a faculdade pelo empreendedorismo. Eu já contei essa história algumas outras vezes, eu não vou me estender muito aqui, que meu primeiro empreendimento foi uma hamburgueria que começou a dar muito certo com o meu marido, mas veio a pandemia e a gente precisou fechar. Mas depois de algumas tentativas e erros, fazendo mais coisa errada do que coisa certa, a gente abriu a capa em agosto de 2023. E nessa época a gente estava totalmente sem saída. A pandemia estava começando a afrouxar um pouquinho as rédeas para a gente conseguir começar a trabalhar e voltar a uma vida normal novamente. Só que a gente estava totalmente sem saída, sem trabalho, sem perspectivas, sem renda, sem esperança de mudar a nossa vida, ou pelo menos melhorar ela um pouquinho. Para completar tudo isso, como a gente estava sem renda, sem trabalho, sem poder se sustentar, a gente vivia de favor na casa da minha sogra. A gente ficou cerca de 4 anos, se não me engano, vivendo de favor na casa da minha sogra. E foram anos bem complicados, digamos assim. Enquanto a gente estava vivendo aquela situação que a gente não via saída para nada disso, meu marido estava conversando com um amigo dele que tem uma empresa de limpeza de estofados e ele sempre falava pra gente: galera, vocês deveriam tentar limpeza de estofados, isso tá mudando a minha vida, e realmente mudou a vida dele. Só que a gente não queria fazer exatamente a mesma coisa que ele estava fazendo. Então a gente escutou ele, mas fomos para detalhamento automotivo. Inclusive quem me segue nas redes sociais já sabe qual foi o desfecho dessa história. Deu errado. E esse amigo dele deu vários conselhos pra gente de como começar o negócio, mesmo não sendo exatamente aquilo que ele fazia. A gente começou ali sozinho, alugando máquina, pegando emprestado, enfim, pra gente ter como começar, porque a gente não tinha como comprar as coisas. Então, a gente fez o que era possível fazer naquele momento, alugando, pegando emprestado, alugando, pegando emprestado. Ou pegando pra pagar depois que fizesse o serviço. A gente foi dando um jeito, quem quer faz acontecer. Até que, quando a gente finalmente achou que as coisas estavam começando a dar certo, tivemos um acidente de carro. Já falei várias vezes sobre esse acidente nas redes sociais, graças a Deus ninguém se machucou, mas para alguém que estava começando uma empresa, que ainda não tinha equipamento próprio, não tinha clientes próprios, não tinha estoque de produto, não tinha nada e agora também não tinha mais carro, e uma dívida de 20 mil reais nas costas por conta desse acidente de carro, a gente achou que não seria mais possível a gente se reerguer naquela situação, porque a gente já tinha outras dívidas e veio ainda essa.
e a gente ainda tava morando de favor na casa da minha sogra. Essa mesma pessoa que deu a mão pra gente naquele primeiro momento, sabendo que ele tinha envolvimento nesse acidente, eles falaram pra gente o seguinte: vamos fazer o seguinte, você vai trabalhar pra mim, mas você vai ter o seu equipamento, o seu produto, mas você vai atender os meus clientes. 60% vai ser seu, 40% vai ser meu. E toda a responsabilidade do serviço é sua. Numa situação na qual a gente não tinha outra opção, topamos. E nos agilizamos para comprar de fato logo o nosso maquinário e nossos produtos. No fim das contas, tudo isso aconteceu de agosto até dezembro de 2023. E como eu já falei várias vezes nas redes sociais, dezembro é o momento de você fazer dinheiro. E foi exatamente o que aconteceu com a gente. Em dezembro a gente bateu 14 mil reais de faturamento. 9 mil reais vindo desse trabalho com um colega nosso, dessa parceria que nós fizemos, e 5 mil reais vindo de esforço próprio. E por mais que 9 mil reais desse faturamento tenha vindo com ajuda, a gente entendeu que a gente conseguia fazer pelo menos 5 mil sem ajuda. E esses 5 mil já supria a nossa necessidade. E foi aí que a gente começou a ver o que um negócio poderia trazer para a nossa vida. Só que ainda assim, a gente alugava muita coisa, a gente pegava emprestado muita coisa, a gente pegava fiado muita coisa, porque a gente ainda não tinha como bancar uma empresa. Então a gente fazia da forma que dava. A gente não tinha caixa, não tinha reserva, não tinha nada. E aquele acidente de carro mostrou pra gente que imprevistos vão acontecer. E justamente por serem imprevistos, é que muitas vezes a gente não está preparado para isso. Essa mesma pessoa que instruiu a gente a entrar no ramo de limpeza disse uma coisa pra gente que fica na minha cabeça até hoje, que é o seguinte: imprevistos são previsíveis. Você não sabe quando eles vão acontecer, mas eles vão acontecer. Só que quando a gente de fato começou a atuar como empresa, de fazer a coisa do jeito certo, porque no início a gente vai fazendo meio que deixa a vida me levar. E quando a gente foi fazendo as coisas do jeito certo, veio a nossa primeira frustração: trabalhar muito e não ter dinheiro no caixa. A gente trabalhava de domingo a domingo, às vezes domingo, 7 horas da noite, a gente estava finalizando o serviço na casa do cliente. Então a gente trabalhava muito e não tinha dinheiro. Isso nos meses que realmente a gente tinha muitos clientes, porque tinha meses que a gente não trabalhava quase nada, mas também não tinha dinheiro. E depois de mais ou menos 6 meses de negócio, vendo o negócio começar a gerar muito trabalho e pouco dinheiro, eu vi um vídeo, acho que foi no TikTok ou foi no YouTube, onde tinha a palavra precificação para prestação de serviço. E eu não conhecia aquilo ainda, pelo menos não da forma como me foi apresentada. Que não foi uma forma assim tão profunda, mas o suficiente para eu encontrar o primeiro erro na minha empresa: a nossa precificação. Com 6 meses de empresa, a gente tinha 1% de lucro. Nosso ticket médio era R$100. Isso significava que a cada R$100 de serviço que a gente fazia, a gente tinha R$1 de lucro. É por essa razão que às vezes a gente trabalhava quase que de domingo a domingo e no final do mês a gente não tinha dinheiro, mesmo não tendo contas altas. No fim das contas, o trabalho que a gente fazia, trabalhando praticamente todos os dias de domingo a domingo, era somente para bancar gasolina, carro, contas e produto. Não tinha dinheiro pra gente viver. E por essa razão a gente ainda ficou tanto tempo dependente de outras pessoas. E se a gente fosse seguir daquela forma, a conta nunca iria fechar. E o que mais me choca é que o processo de precificação que eu fiz na época foi muito básico, que não se compara ao processo que eu conheço hoje, mas foi suficiente para que eu conseguisse identificar esse primeiro problema. Um dos problemas. E foi quando eu finalmente aprendi a precificar que o jogo realmente mudou. Para você ter ideia, quando eu realmente fiz a precificação da forma correta, eu descobri que o mesmo serviço que eu estava vendendo por R$100, para ter lucro suficiente para poder viver daquele serviço, eu tinha que vender ele por no mínimo R$220. Olha a diferença de preço, R$120 de diferença. Foi ali que o jogo começou a mudar. Eu entendi que eu não era tão inteligente e, na verdade, eu não sabia quase nada sobre empreendedorismo e eu precisei aprender tudo do zero novamente. A cada pesquisa que eu fazia, eu encontrava mais um termo que eu não conhecia que me levava para outra maratona de pesquisas. E uns 8 meses depois, mais ou menos, da gente ter aberto a empresa, foi que nós implementamos o serviço de limpeza de piso, porque com a limpeza de estofados, a gente já conseguia chegar ao ponto de ter a possibilidade de fazer R$1.000 em um dia.
Só que isso não era tão recorrente e mesmo com o serviço no preço certo, eu ainda não entendia de posicionamento, a gente não conseguia vender tanto serviço para que a gente pudesse todos os dias fazer R$1.000, por exemplo. Mas na limpeza de piso a gente via que um único serviço já podia entregar isso pra gente. Porém, eu me dei de cara com outra barreira. Como que eu vou vender um serviço que eu não tenho dinheiro para pagar? Porque para mim parecia muito absurdo uma pessoa desembolsar 2, 3, 4, 20 mil reais para fazer a limpeza de um piso, considerando que eu não estava conseguindo pagar nem minhas contas direito. Então, como que eu iria vender um serviço mais caro sabendo que eu não tenho dinheiro para pagar por isso? E vai mais uma vez, Nájila, pesquisar como fazer um processo de vendas que independe do preço do produto que você está vendendo, mas sim o valor que você apresenta para o seu cliente. Mas como que faz isso na prática? Eu levei um tempinho para conseguir entender como isso funciona e hoje nossos serviços são vendidos por R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$20.000. Realmente não foi da noite para o dia que tudo isso aconteceu, mas eu considero que eu tive a sorte disso ter acontecido em tão pouco tempo. Mas eu considero que 2 anos de negócio pra gente sair de onde a gente estava, sem expectativa, sem esperança, morando de favor, sem trabalho, sem emprego, sem dinheiro, sem absolutamente nada, para o que a gente vive hoje com uma empresa que já está começando a se consolidar no mercado aqui em Brasília, mas que já paga 100% das nossas contas. Paga nossos empréstimos, paga nosso carro, paga nosso apartamento, paga nossas saídas, paga nossos planos e está financiando também os nossos sonhos. Tudo isso em pouco mais de 2 anos. Para mim hoje é uma imensa satisfação saber que a gente já conseguiu construir tudo isso em pouco mais de 2 anos. E depois passar por todo esse processo de estruturação de empresa para deixar de ser a pessoa que lava sofá, a pessoa que lava carro, a pessoa que limpa chão, para uma empresa de prestação de serviço profissional, eu entendi que o problema ou a questão não é o serviço que você presta, não é o cliente ou a concorrência. O problema é não saber estruturar um negócio de venda de serviço corretamente. Tudo que eu aprendi, que mudou de fato a nossa empresa, eu levei quase 2 anos para aprender. Justamente porque foi estudando totalmente sozinha, sem a ajuda de outra pessoa e na base da tentativa e erro. E o mais curioso de toda essa história é que quem nos colocou nesse ramo já tinha, se não me engano, 5 anos de negócio. Só que essa pessoa também estava fazendo errado. Ele só conseguiu ficar 5 anos no mercado sem ter quebrado porque ele trabalhava quase que beirando a exaustão, de domingo a domingo, todos os dias, às vezes até às 11 horas da noite, das 6 da manhã até às 11 da noite. Então ele não tinha tempo para ver o problema acontecer, porque ele trabalhava, pagava a conta e ficava nisso. Todo mês ele começava do zero de novo. E esse não é o jeito certo de trabalhar. Recentemente eu descobri que ele pagou uma mentoria de R$30.000 para aprender tudo o que eu sei hoje, depois de mais de 2 anos estudando e aprimorando métodos para gerenciamento de negócios e vendas. Não é à toa que ele também era a pessoa que vendia o serviço, não por R$100, mas vendia por 150, 170 e hoje ele cobra 250, praticamente o mesmo preço que a gente cobra na limpeza de sofá. A diferença entre eu e ele é que ele levou mais tempo para adquirir esse conhecimento, mas ele pagou consideravelmente um valor alto para ter acesso a esse conhecimento. E eu tive que aprender na marra no jogo de tentativa e erro. Foi aí que eu olhei ao nosso redor e eu entendi o seguinte: todo prestador de serviço comete os mesmos erros, não importa quanto tempo ele tem de mercado. Hoje, esse colega nosso tem mais de 7 anos de empresa e a gente tem pouco mais de 2. E ainda assim, a gente cometia exatamente os mesmos erros. A gente trabalhava muito, ganhava pouco e basicamente a gente vivia para apagar incêndio. Tudo na nossa vida era uma emergência que precisava de dinheiro para ontem. E sempre faltava clareza e previsibilidade no nosso trabalho. A gente trabalhava como se estivesse sempre dando um tiro no escuro sem saber o que vai acontecer. E com isso eu entendi o seguinte: ou você vai levar mais de ano para aprender o que eu aprendi por conta própria, que aí você vai começar a aprender por conta própria também, ou você vai desembolsar uma baita grana, tipo R$30.000, para alguém te dizer como você deve gerenciar o seu negócio, onde estão os seus erros. E eu não sei para você, mas as duas alternativas me parecem injustas. A maioria de prestadores de serviço começam a prestar serviço porque não tem outra opção e tem conta para pagar, não está conseguindo emprego e tem conta para pagar. Só que quando você começa dessa forma, na maioria das vezes você começa na emoção. Vou vender barato para conseguir vender logo, para conseguir vender mais. Não dá para sustentar um negócio na base da emoção, fazendo porque você acha que é daquele jeito que deve fazer. Você precisa fazer do jeito certo, senão vai chegar um ponto
que você vai chegar à exaustão, não vai conseguir mais aguentar essa vida de trabalhar tanto e ter tão pouco dinheiro. Por isso que muita gente desiste no meio do caminho. E às vezes esse meio do caminho é 3 anos ou às vezes é 15 anos. Imagina você trabalhar 15 anos e não conseguir construir nada. E talvez eu esteja falando com uma pessoa que está passando justamente por isso. É por essa razão que eu criei o 5RTF, para conseguir encurtar esse caminho. Para evitar a perda de anos no improviso, para evitar a quebradeira por falta de caixa, não saber precificar da forma correta, para mostrar como vender de forma estratégica e mostrar como que você vai ter um negócio de verdade, não só uma renda para sobrevivência. Hoje, sinceramente, eu acredito que não importa onde você quer chegar, você vai começar pela prestação de serviço, principalmente se você está saindo de uma condição não muito favorável. Você quer abrir um estúdio, você quer abrir uma loja, você quer expandir a empresa, você quer ter equipe, você vai começar pela prestação de serviço. Primeiro, você vai precisar aprender a fazer dinheiro do jeito certo. E você faz isso prestando serviço de forma inteligente, não emocional. Se você está cansado de ser aquele profissional que trabalha muito e sobra pouco dinheiro, se você sente que você já deu ou está dando tudo de si, mas falta aquela direção correta, se você quer finalmente entender como cobrar certo, vender certo, como crescer, eu deixei aqui o caminho simplificado para você. E é nesse caminho que tem a mesma mentalidade, que tem o mesmo método e as mesmas estratégias que mudaram completamente a minha vida. Agora deixa eu te falar da oportunidade que você vai ter hoje. Você já entendeu que o problema da maioria dos prestadores de serviço é falta de estratégia, falta de pesquisa de mercado, de posicionamento, falta de precificação correta e as habilidades para conseguir vender. Por isso eu criei treinamentos individuais para te ajudar em cada etapa. Como por exemplo, as 5 rendas. Te ajuda a estruturar as 5 rendas que você precisa para te levar até o seu objetivo. Que são elas: a renda temporária, a renda extra, a renda empresarial, a renda futura e a renda fixa. E esse treinamento antes só existia dentro do 5RTF, mas você pode ter acesso a ele agora separadamente por apenas R$ 89,90. Não é somente as 5 rendas que estão entrando em oferta. Temos também o PMPSP, que nada mais é do que a pesquisa de mercado para prestadores de serviço próprio. Que te mostra exatamente como encontrar lacunas no mercado, como se diferenciar e escolher um posicionamento estratégico, para você não ser apenas mais um profissional da sua área, sabe? E esse também é um material que só estava disponível dentro do 5RTF. Agora você pode ter todas as aulas que você precisa sobre pesquisa de mercado por apenas R$ 139,00. E esse treinamento poderia ser facilmente vendido por R$ 450,00, considerando o impacto que ele tem no seu negócio. E ainda não acabou. A gente ainda tem o Vendedor PSP, que te ensina como vender pelo WhatsApp de forma profissional. Não apenas pelo WhatsApp, pode ser por ligação também ou presencialmente, se for o seu caso. Você vai entender como realmente funciona um processo de venda, para você não deixar passar nenhuma informação e o seu cliente ter plena convicção do serviço que ele está contratando. E atrelado a isso, você vai aprender gatilhos de fechamento que vão te ajudar a diminuir sua taxa de cancelamento ou de desistência, que sinceramente esse foi um dos nossos maiores problemas no início da empresa. E é claro que junto com isso você vai receber também um script com todo o processo de venda pronto. E não apenas, você vai poder personalizar esse script exatamente como ele está para o seu negócio. Nas aulas você vai saber exatamente como vai fazer isso, tá bom? Esse treinamento também custa R$ 139,00, só que eu vou te falar bem a verdade. Tem muito treinamento de venda bom no mercado que é vendido por mais de 700. 139 tá quase de graça. E é claro, temos também o Precificação PSP, focado especificamente em como calcular a venda do seu serviço, com números reais e concretos, que custa apenas R$ 170,00. Eu já vi treinamento semelhante por cerca de R$ 800,00, mas que não tinha metade da profundidade disso que eu vou te apresentar. Ah, e ainda sobre a parte de vendas, se você não quiser comprar o treinamento de vendas, você pode comprar somente o script separadamente, que custa R$ 49,90. E por fim, mas não menos importante, a gente tem o Ads PSP, que é um treinamento inteiro sobre tráfego pago para prestadores de serviço. Eu poderia até te falar que eu já vi treinamento semelhante por um preço X, mas eu não conheço nenhum curso de tráfego pago voltado para prestadores de serviço, e sim voltados para marketing digital ou venda de produto físico. E geralmente esses treinamentos são R$ 1.200, R$ 1.500. Então, digamos que isso aqui é praticamente exclusividade, tá bom? Presta bem atenção no que eu vou te falar agora. Somando todos esses treinamentos, o preço de mercado deles passa de R$ 3.000. Se você fosse comprar todos esses treinamentos separadamente hoje, você pagaria exatamente R$ 756,90. Mas, se você quiser ter acesso a tudo isso, você não precisa comprar esses treinamentos separadamente e pagar 700 e pouco para ter acesso a tudo.
mesmo sabendo que vale. É para isso que o 5RTF completo existe. Ele inclui todos os treinamentos que eu te falei agora, mais materiais avançados e exclusivos como criação de marca memorável, construção de site ou portfólio, definição de objetivos, posicionamento competitivo real e vários outros extras essenciais que nem cabe falar aqui para você agora. Você viu que só os treinamentos vendidos separadamente no preço de mercado, ou seja, no quanto eles valem de verdade, passaria de R$3.000. E esses mesmos treinamentos vendidos separadamente na oferta de hoje, todos juntos custam um pouco mais de R$750. Só que eles não são tudo o que tem dentro do 5RTF, eles são uma parte do treinamento. E mesmo assim, o 5RTF completo, você não vai pagar R$3.000. Você não vai pagar R$750. Você vai pagar apenas 12 vezes de R$51,61. Só que agora vem o que quase ninguém faz. Quem estava dentro da comunidade gratuita PSP lembra que eu disse que o 5RTF seria vendido por menos de R$500. Pois bem, você não vai levar só o 5RTF por esse valor. Eu não vou te vender apenas o treinamento, porque excepcionalmente para quem está assistindo esse vídeo, quem adquirir o 5RTF agora nessa Black Friday vai levar um bônus que eu nunca ofereci antes. Uma mentoria de 2 meses comigo. Com 2 videochamadas por mês, análise individual do seu negócio, correção de posicionamento, sugestão de ofertas, otimização de funil e acompanhamento prioritário diretamente pelo WhatsApp durante um ano. Só para você ter ideia da loucura que eu tô fazendo agora nessa Black Friday, somente essa mentoria sairia por R$3.000, porque ela custa R$1.500 por mês. Você não vai pagar R$3.000, R$1.500 ou R$700 por essa mentoria. Comprando o 5RTF nessa Black Friday, você vai levar a mentoria sem pagar mais nada por isso. Nessa Black Friday, a gente tá falando de um desconto de R$3.000 na compra do 5RTF com a mentoria, mais R$256,90 de desconto na compra do 5RTF comparado a comprar todos os outros treinamentos individualmente. E é somente nessa Black Friday que essa loucura vai acontecer, tá bom? Esse vídeo tá sendo liberado momentos antes da Black Friday. A Black Friday vai acontecer exatamente no dia 28/11. Vai cair numa sexta-feira, da meia-noite do dia 28/11 até 11h59, 23h59 do dia 28/11. Somente nessa janela de tempo que você vai ter a oportunidade de adquirir um desses treinamentos que eu te falei aqui agora. Porém, em relação à mentoria, eu tenho um limite de quantidade de vagas que eu posso oferecer. Então, as vagas para a compra do 5RTF com mentoria são limitadas, justamente porque eu ainda tenho a capa para dar conta. Eu não dou conta de atender, sei lá, 1.000 alunos com mentoria e ainda dar conta da carpa. Então eu estou disponibilizando esse vídeo antes da Black Friday para você já saber o que vai acontecer, para você se preparar para isso, para você ser um dos primeiros compradores. E sim, o link vai ser disponibilizado às 0 horas do dia 28/11. Então faça o possível para garantir a sua vaga o quanto antes. E por enquanto, debaixo desse vídeo não tem nada para você clicar. Mas se você estiver assistindo esse vídeo já no dia 28/11, embaixo desse vídeo vai ter um botãozinho, você vai ter todos os treinamentos listados com o preço certinho e o que cada um deles significa, tá bom? Aí você vai poder escolher se você quer levar o 5RTF com a mentoria ou se você quer comprar algum treinamento avulso. E eu vou ser bem sincera com você, eu não tô te prometendo mágica nenhuma. Eu não vou prometer que você nunca mais vai ter problemas. Mas eu posso te dizer uma coisa com toda certeza. Com método, com organização, com a precificação correta e com posicionamento, você tem muito mais chances de fazer o seu negócio prosperar e realmente construir um negócio sólido do que se você continuar no eu acho, vivendo sempre no improviso. A decisão agora é sua. Eu vou ter muito prazer em caminhar com você se você decidir dar esse passo agora nessa Black Friday, aproveitando essa oportunidade.